Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou a Gi Rosseto e hoje nós vamos falar sobre os controles financeiros básicos, a importância de manter esse material para que as empresas consigam se desenvolver, atendendo aos pedidos que foram feitos no nosso primeiro vídeo desse programa. Então, vamos iniciar agora a questão dos controles financeiros na prática, né? Eu montei aqui uma tabelinha para vocês, bem simples, porque apesar de muitas pessoas utilizarem o computador para fazer esses controles, nada impede que seja feito manualmente. Então, quem não sabe mexer com o computador, pode ter esse controle também da mesma forma. Então, o controle básico, né, do financeiro, para a gente ter uma visão da saúde da empresa, saúde financeira, é isso aqui, a gente chama de fluxo de caixa. Eu comecei listando aqui as contas básicas da empresa. Todas as contas que mensalmente a empresa tem que pagar, certo? Então, vamos imaginar, né, que dia 1º eu já comecei fazendo essas anotações, eu já estou no dia 10, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse ciclo. Então, eu já estou no dia 10. Chegou para mim, né, boletos aí para pagar lá no dia 1º, referente ao dia 10. Eu tenho R$500 aqui nesse dia, referente a fornecedores, coisas que eu comprei para revenda. Também lá no começo do mês chegou para mim, né, as guias dos funcionários para pagar os salários. Então eu vou ter que pagar aqui, né, os meus funcionários. Vamos supor que eu tenho lá 2 funcionários, o valor fique R$3.000. Suposições, né? Serviços de terceiros. O que são serviços de terceiro? Contabilidade, com pessoas que eu contrato para fazer marketing, pessoas que não trabalham na minha empresa e prestam serviços para mim. Normalmente com nota fiscal, né? Aquele pessoal que a gente tem essas contratações mensais. Então, vamos supor que eu tenho lá R$300 do escritório de contabilidade, certo? Tudo no dia 10. Depois, lá no dia 12, eu tenho um aluguel, vai vencer o aluguel, então vamos colocar. Eu estou jogando aqui valores como se fosse no futuro. Estou no começo do mês, dia 1º, e estou programando, né, visualizando como vai ser o mês, como vai ser a minha movimentação financeira. Então, lá no dia 12, eu vou ter que pagar R$1.500 de aluguel. Certo? O que mais? Compro embalagem, sacolinha, papel de presente, né? Lá no final aqui desse ciclo, né? Isso aqui é uma tabela que seria um mês todo. Como não cabe, a gente está fazendo um período. Então, lá no final do ciclo, eu tenho R$100 que eu comprei umas sacolinhas de embalagem, certo? E assim por diante. Todas as minhas despesas. Taxa de cartão. O que é a taxa de cartão? Aquilo que a maquininha come da minha parte, né, da venda, quando a venda é efetivada. Então, o cartão tem venda que a taxa é feita, né, para depois de 30 dias, que ela vai cair, quando a compra também cai depois de 30 dias, ou mais comum atualmente, aquilo que eu vendo, a maquininha já no mesmo dia ou no dia seguinte, já transfere esse valor de crédito para mim e já desconta essa taxa. É importante eu avaliar dia a dia o quanto essa taxa está sendo retida pelo cartão, por conta da questão, né, de eu observar se a maquininha está realmente dentro daquele contrato, se o valor não está mudando, e para eu conseguir colocar isso na minha precificação também, certo? Então, essa taxa de cartão aqui vai depender o quê? Desse movimento que a venda. Eu ainda não lancei, a gente vai fazer depois. Por quê? Porque a gente vai falar de meta aqui também. Se eu tenho empréstimo bancário, se eu tenho as tarifas bancárias, eu tenho uma conta. Todo mês lá tem R$50 dessa minha conta, que automaticamente o banco desconta. E assim por diante. Por que isso é importante? Podem ver que agora eu começo a ver, né, como é que está a minha movimentação financeira dia a dia. Então, se eu olhar aqui lá no dia 10, vamos supor que eu estou no dia 2, dia 3 ainda. No dia 10, quanto eu tenho de contas a pagar? Vou aqui para o meu total, ó. 3.800, 3.850. Certo? Tudo isso aqui, ó, para eu pagar. Será que eu tenho esse dinheiro? Né? Como que eu vou saber? Vou ter que olhar qual é o saldo acumulado. Vamos supor que eu comecei minha empresa nesse dia 1º. Quanto eu acumulei até agora? Eu acumulei só R$2.000. Saldo anterior aqui, ó. Quanto eu tenho? R$2.000. Por enquanto, né? Estou lá no começo do mês, certo? Quando chegar no dia 10, eu vou esperar só com esses R$2.000 e vou ver no dia, meu Deus, vou ficar com a conta estourada em 1.850? Não. Então, isso é a importância desse controle financeiro. Quando eu chego no dia 10,
antes mesmo desse dia, eu já defini o quanto eu preciso ter. Então, eu vou ter que ter acumulado aqui esses 3.850 para, no mínimo, eu ficar no 0 a 0. Certo? Para, no mínimo, eu não dever nada para ninguém, eu não deixar boleto de fornecedor atrasado, ou eu não utilizar o especial do banco, ficar pagando juros, como muitas pessoas fazem, certo? Então, eu vou ter que ir trabalhando do dia 1º até o dia 9 a minha venda para quitar todas essas contas aqui no dia 10. Só que se eu ficar trabalhando no 0 a 0, o que vai acontecer? Estou trocando 6 por meia dúzia. Na verdade, né? Estou perdendo aí todo o meu trabalho a troco de nada. Esforço que não está sendo revertido, né, para minha empresa. Então, eu preciso ter aqui uns valores maiores. Vamos supor que do dia 1º ao dia 10, eu trabalhei e acumulei de saldo 5 mil, certo? 5 mil menos os 3.850, 1.150, é isso? R$1.150 acumulado aqui, ó, positivo. Desculpa a letra, eu tô meio tortinha aqui. Ou seja, eu fui trabalhando e a minha empresa está acumulando. Essa ideia é que eu tenho que ir acumulando dia a dia. Então, uma empresa lucrativa, ela tem a visão do que vai acontecer dia a dia no seu movimento, e isso aqui, ela vai aumentando para que chegue no final do mês e a gente realmente tenha um valor acumulado, certo? E nesse valor acumulado é que aí a gente pode ter essa movimentação aqui, ó, a famosa retirada dos sócios. Por quê? O sócio só retira quando a empresa dá lucro. O sócio só vai poder tirar esse dinheiro depois que o período acontecer e ele vê que ele tem o planejamento, que nesse planejamento todo o dinheiro está acumulado para pagar as contas e sobrou a lucratividade. Vou tirar toda a lucratividade? Não. Tiro uma parte e deixo outra parte para a empresa. O correto aqui dos sócios, né, é que ele faça sua retirada como salário, o famoso prolabore. Isso aqui é retirada de lucro. Mas como o sócio trabalha na empresa, aonde é que vai estar a retirada dele? Aqui, ó, que é o famoso prolabore. Então, ele provisiona mensalmente, junto com o salário do funcionário, o salário dele. E depois, se a empresa der mais lucro, aí é que ele faz uma retirada maior. Então, por isso que muitas vezes os empresários falam assim, eu trabalho, não vejo a minha empresa dando lucro. Por quê? Porque ele não tem esse provisionamento. Entra dinheiro, ele tira. Entra dinheiro, ele tira. Entra dinheiro, ele tira. Sem uma data certa como salário. E aí, esse acúmulo aqui, ó, o que ele faz? Ele está retirando para ele. Então, ele nunca vai ver o acúmulo da lucratividade. Porque entrou dinheiro, tirou, entrou dinheiro, tirou, entrou dinheiro, tirou. Ele não trabalha isso para aumentar. Comprei uma caneta, coloquei minha margem de lucro, vendi, agora eu compro 2 canetas. Coloquei minha margem de lucro, vendi, agora eu compro 3 canetas, margem de lucro, e assim vai aumentando. Se o sócio retira constantemente sem data, ele vai comprar uma caneta, vender, tirou o lucro. Comprou uma de novo, vendeu, tirou o lucro. E assim ele consegue repor sempre a mesma quantidade de mercadoria sem aumentar a sua margem, né, de quantidade de produtos vendidos, certo? E essa parte de cima aqui que eu deixei em branco para o final, é aqui então que quando a gente faz esse provisionamento do financeiro, né, do quanto a gente gasta com a empresa, do quanto eu tenho previsto para gastar de reposição de estoque, é aqui que eu defino a minha meta. Então, quanto eu vou ter que ter de venda? Então, aqui tem que ser à vista, né, aquela venda diária em dinheiro, ou pode ter também a venda da máquina do cartão. Quando o dinheiro entra ali depois de 30 dias, 60 dias, né? Quando não é aquele contrato que cai o dinheiro do cartão no dia seguinte, certo? Então, aqui, eu recebo depois de 30 dias, vamos supor que no dia 10 eu tenho R$500 da maquininha de cartão para entrar. Vai entrar R$500? Opa! Aqui eu vou ter lá a taxa do cartão. Vamos supor que desses 500 a máquina vai me tirar 25. Então, eu já provisiono também a retirada da maquininha, certo? E aqui eu determino para eu custear, vamos supor que não tenhamos saldo acumulado nenhum. Tudo que a empresa foi fazendo foi ficando no 0 a 0. Então, quanto eu tenho que ter de dinheiro, além desses R$500 que vai entrar no cartão, para conseguir pagar as minhas contas do dia 10? Se eu tenho 500, falta ali para mim 3.350, certo?
Isso aqui é minha meta de venda, aquilo que eu estou pensando no futuro, certo? Então, nesse futuro aqui, já defini a minha meta e vou correr atrás. Como eu vou correr atrás? Aí é pensando nas estratégias de marketing. O que eu posso vender em promoção, o que eu posso divulgar, que está parado ali na minha loja, e eu posso divulgar para fazer esse giro. Então, eu consigo prever antes de chegar a data das minhas contas para conseguir fazer esse dinheiro. E não estourar especial, não ficar devendo e assim por diante. Então, isso aqui, né, que é o famoso fluxo de caixa, é o controle principal que vai dar embasamento para a gente criar estratégia para a empresa. Se você não tem isso, normalmente você vai ficar no 0 a 0, normalmente você vai chegar em dias que você não vai ter dinheiro para pagar as contas e assim por diante. Então, o principal controle é esse. Dá para fazer manualmente, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? É muito fácil e é isso que é a lição de casa que todo empreendedor tem que fazer. Se você não faz isso, dificilmente sua empresa vai ter estratégia para desenvolvimento e crescimento. Então, adote fluxo de caixa, adote esse modelo de controle, que eu tenho certeza que aí a sua empresa vai deslanchar. Esse foi o Administre e Lucre de hoje. Acompanhe no YouTube, nas redes sociais e no portal do Diário Cidadão. Também na próxima semana nós teremos outro vídeo e vamos falar das estratégias de marketing. Como falamos anteriormente da importância dessas práticas, agora vamos mostrar algumas ferramentas para que você possa adotar na sua empresa.